Oiê! Seja muito bem-vinda a esse espaço de troca, onde a comida é ponto de partida para a gente observar o mundo. Eu sou Cecília Lume, nutricionista, que escreve, cozinha e ajuda pessoas a se nutrirem a partir de uma boa relação com a comida, e esse é o primeiro episódio do podcast Pés e Panelas. Diante de vários assuntos que eu poderia trazer como primeiro episódio, eu decidi compartilhar com vocês sobre uma questão bastante atual, que vem ganhando espaço dentro das angústias dos nutricionistas e povoando também as minhas reflexões, que é sobre o espaço que a inteligência artificial tem ganhado e o impacto disso na nossa área de atuação. Será que ela vai substituir a nutrição? Será que ela é responsável pela forma que a gente está olhando para a alimentação? Como que fica a nossa relação com a comida diante desse recurso? Eu acredito que esse seja um tema de ampla discussão, mas eu vou trazer aqui alguns pontos que eu venho refletindo, espero que te faça sentido e possa contribuir para um olhar mais atento com a comida. Boa audição! Essa não é a primeira vez que eu me deparo com angústias e inseguranças, minhas próprias ou de colegas de profissão, a respeito da presença da inteligência artificial dentro da nutrição. Planos alimentares sendo calculados, exames sendo avaliados, recomendações nutricionais sendo feitas, sugestões de preparos e receitas também sendo feitas através do chat GPT, e em uma conversa que se propõe a ser simples, fácil e rápida, como tudo que a gente vem buscando e desejando atualmente, né? Mas qual será o real impacto disso dentro da nutrição? Será que a inteligência artificial é responsável pela forma que a gente tem enxergado a alimentação? A inteligência artificial, ela pode guardar inúmeros dados sobre a composição nutricional dos alimentos. Mas eu suspeito que talvez a parte mais importante da nossa profissão, a IA não dá conta de fazer. Se você é nutricionista, ou mesmo que não seja, com certeza você já ouviu essa frase. Nutri, faz uma dieta para mim? E se você é nutri, você sabe que essa frase toca num lugar um pouco desconfortável, por ser uma frase bastante reducionista, né? Que resume o nosso trabalho a montar uma dieta baseada na necessidade nutricional de uma pessoa, que é estimada a partir de um cálculo e das referências de recomendações energético-nutricionais que nós temos. E é uma pergunta que espera receber de volta uma lista de alimentos e suas respectivas quantidades de consumo diário, envolvendo, né, principalmente a contagem de calorias, uma lista de alimentos permitidos e proibidos quando se faz alguma substituição. E nesse ponto, a inteligência artificial, apesar de banalizar o acompanhamento nutricional ou trazer informações nem sempre fidedignas ou baseadas em evidências científicas, ela dá conta de fazer um cálculo e sugestão de rotina alimentar em segundos. Ela cria sugestões, ela ajusta a recomendação baseada em preferências ou restrições alimentares, ela faz estimativas de gasto energético e valoriza algo que muita gente almeja ao pensar em comida, que é o controle alimentar, reduzindo nossa alimentação e o corpo a métricas e números. Eu já fiz alguns testes de fazer algumas perguntas sobre nutrição, sobre prescrições mesmo para o chat GPT, e nem sempre as informações são fidedignas, tá, gente? Então isso precisa tomar bastante cuidado também. Então, apesar dela trazer os dados de uma forma onde pareça sempre muito certeira, né, tem várias informações que ela traz que nem sempre procedem, tá? Eh, então, as informações, elas também são trazidas sem contexto clínico, carregando o risco também de serem mal interpretadas, o que acaba contribuindo também para autodiagnóstico, para restrições ou modificações alimentares que podem ser perigosas ou desnecessárias. Eu já peguei pacientes, assim, no consultório que levaram exames para o ChatGPT fazer interpretação e chegaram cheios de angústias desnecessárias no consultório. Então precisa tomar bastante cuidado com isso. E quando a gente pensa em transtorno alimentar, o contexto ele também pode ser bastante preocupante, né, tendo em vista o fácil acesso a uma ferramenta que disponibiliza dados sobre alimentos de uma forma rápida e simplificada e que reforça esse reducionismo dos alimentos a números. Então, em tempos onde a comida, né, é vista como um dado, a gente tem vivido muito isso nas redes sociais, né, a comida como a quantidade de calorias que ela tem, nutrientes que ela possui, a inteligência artificial se beneficia disso. Assim como a indústria alimentícia vem se beneficiando há muito tempo. Então, o reducionismo alimentar, ele favorece a criação de substitutos ultraprocessados com o apelo do benefício nutricional
e a criação de dietas pela inteligência artificial também. O George Squeeze faz uma discussão bastante aprofundada sobre esse contexto no livro Nutricionismo, onde ele faz um apanhado de informações sobre as recomendações nutricionais dos últimos anos e como isso influenciou a indústria alimentícia no desenvolvimento de produtos também alimentícios. Bem interessante. Esses dias também eu fiz uma pergunta para o ChatGPT. Eu perguntei assim para ele, né: "Pão ou tapioca?". Uma pergunta bem direta, assim. E a resposta não me foi estranha. Então ele trouxe uma tabela, né, comparativa da quantidade calórica e nutricional de cada um, do pão e da tapioca, e as outras, né, especificações nutricionais, mas sem considerar contexto algum para além disso, né, ao trazer a informação. Exatamente como a gente costuma ver nas redes sociais. E de acordo com o nosso código de ética, eu vou até ler aqui, né, então o nutricionista, ele deve considerar a alimentação como um direito humano, respeitando os aspectos ambientais, étnico-raciais, regionais, culturais, sociais, econômicos e simbólicos que constituem a alimentação. E é dever do nutricionista respeitar e valorizar os saberes populares e tradicionais relacionados à alimentação e nutrição. E aí, esse ponto aqui é central quando a gente precisa fazer qualquer tipo de recomendação nutricional. A inteligência artificial não reconhece nem valoriza essas questões, mas é nosso dever como nutricionista. Então, nosso código de ética é claro. A prática do nutricionista deve respeitar a diversidade cultural, social, simbólica da alimentação, valorizar os saberes populares. E é aqui também onde a atuação do nutricionista precisa de atenção para além do seu próprio contexto, seu próprio território. Daí a importância dos nutricionistas conhecerem a alimentação nesse sentido também. E aí a gente poderia até pensar, né? Ah, mas pensando em cultura alimentar, a inteligência artificial poderia ser interessante para preservar a receita, para digitalizar os saberes culinários. Eu estou finalizando, um curso em alimentação indígena e tendo a honra de ser aluna da Tainá Marajoara, que é uma cozinheira e professora que criou o conceito de cultura alimentar. Então ela diz que cultura alimentar é o saber fazer, falar, curar, cuidar, cultivar. É o que a gente constrói ao redor da comida. É o que a gente come e também o que a gente não come. Carrega ancestralidade, territorialidade. Então, gente, a cultura alimentar ela não é transmitida por algoritmo. A ideia de preservação de cultura com a IA, ela pode soar interessante, bonita, mas é também uma ideia colonizadora e extrativista. Então, ela separa o saber do contexto vivo, da oralidade que ensina, do corpo que cozinha, da terra que produz, e transforma tudo isso em dados. Então, a gente já tem vivenciado um apagamento, né, das práticas alimentares e contextos culturais antes da IA, principalmente pensando no sul global e na herança afro-indígena no Brasil. Então, diante disso, qual que é o tipo de recomendação alimentar nutricional que a gente vai esperar que vai entrar dentro ali da bagagem da inteligência artificial? Exatamente essa que a gente vê todo dia ao abrir a rede social. Então, a IA talvez ela facilite só um pouco mais, personalize uma recomendação que já é, na verdade, amplamente difundida por aí. Então, entre pão e tapioca, né, voltando à pergunta que eu fiz para o ChatGPT, nos últimos anos, a discussão se reduziu a números, e com a presença da IA, a gente não deve esperar muito diferente. Eh, eu suspeito, me arrisco a dizer aqui, que a crise da nutrição ela não vem da inteligência artificial. Ela já está acontecendo há muito tempo. Então, a lógica de operação da IA é baseada em dados que nós mesmos estamos produzindo. Então, assim, longe de ser a favor de tudo que envolve o avanço da inteligência artificial, acho que não é uma questão de ser a favor, de ser contra, mas perto de reconhecer que a crise que a gente vive na área da saúde e nutrição, ela não acontece pela possibilidade de se fazer perguntas ao chat ChatGPT. Ela é só uma extensão, é uma ferramenta que facilita o acesso a uma coisa que já existe. Dietas prontas, pessoas buscando soluções rápidas e simples para as questões que são complexas. Quando a gente pensa em saúde, em doença, né? Geralmente a gente está lidando com questões que são complexas e multifatoriais. Então, pessoas buscando soluções rápidas para essas questões existe muito antes da inteligência artificial. E talvez seja exatamente sobre o que vai além dos números dentro da nutrição
que a IA não dá, e eu arrisco dizer que ela não dará conta de fazer, que é acolhimento, que é escuta, que é apoio, que é saber que tipo de informação deve ser compartilhada em cada momento de um acompanhamento, por exemplo, a contextualização clínica e cultural e o interesse na prática de cuidado. Quando a gente pensa em acompanhamento nutricional com abordagem de comportamento alimentar, que é inclusive aí que eu trabalho, eu posso dizer ainda que a inteligência artificial tem menos recurso ainda para trazer informação ou direcionamento de qualidade. E digo mais, o que que faz a gente confiar numa resposta ou no aconselhamento de algo? Importante lembrar que eu tô colocando algo, né, porque a inteligência artificial, por mais que pareça, ela é algo, ela não é alguém. Então, o que que faz a gente confiar na resposta de algo que não nos conhece e que não tem interesse em saber da nossa história? E essa é uma pergunta que eu faço também pra mim mesma quando eu mesma vou recorrer ao ChatGPT pra perguntar qualquer coisa, né. O que que leva a gente a confiar tanto naquilo? Parece que a gente vai construindo uma relação, né, com aquilo. Então, eh, antes do medo da substituição da nutrição pela inteligência artificial, a gente precisa refletir sobre qual é a nutrição que a gente está praticando. Então, se você é nutricionista e tá me ouvindo, algumas perguntas eu acho que poderiam trazer algumas reflexões, né. Você, nutricionista, reduz a sua prática clínica à contagem de calorias? Quando você vai fazer algum tipo de recomendação, você enxerga a pessoa com a questão, problema ou com a doença, ou você só olha para a questão e para a doença em si? Você procura conhecer o contexto cultural que o paciente está inserido? Considera o acesso que a pessoa tem à alimentação? Você já parou para pensar que talvez a sua prática como nutricionista favoreça a substituição do seu próprio trabalho pela inteligência artificial? E assim, né, gente? Quanto mais respostas prontas, menos autonomia nós temos. Falar um pouquinho sobre comportamento alimentar nesse sentido também, quem trabalha com essa abordagem sabe muito bem disso, né? É uma postura que se assume diferente na prática clínica, né? Para estimular também a autonomia do paciente, para construir essas respostas, esses caminhos com ele. E quanto mais recomendações padronizadas nós temos, menos senso crítico a respeito das informações também. Então, o que que a gente perde quando a gente ganha resposta pronta para tudo que a gente pergunta? Essa é uma pergunta que eu me faço também, né. Então eu acredito que a inteligência artificial pode ser uma potencial ferramenta para alguns avanços na área da saúde e da ciência, mas também é uma potencial ferramenta para a extensão e agravo de toda essa crise que a gente já vive dentro da nutrição. Bom, um tema complexo, né, mas acho que é isso por hoje, gente. Eu trouxe um pouquinho da reflexão sobre a IA e nutrição dentro da atuação dos nutricionistas que realizam o acompanhamento nutricional clínico, mas lembrando também que a nutrição é muito diversa, abrangente, tem profissionais em diversas outras áreas e que para cada uma delas a gente poderia derivar discussões diferentes, né, sobre o impacto da inteligência artificial. Mas espero que minhas reflexões possam ter gerado algumas provocações por aí, e uma esperança de que a inteligência artificial não vai substituir nosso trabalho, mas para isso a gente também precisa olhar com cuidado para nossa prática clínica, né, para nossa prática profissional. Se te fez sentido, eu vou adorar saber aqui nos comentários, ou se você tem alguma coisa para contribuir nesse assunto também vou adorar ler. Então, se quiser deixar algum comentário por aqui. E obrigada pela tua escuta, eu te espero para uma próxima. E me acompanhe em outros canais de comunicação também procurando por Pés e Panelas.